Olha, eu tenho um tema nesta noite: o livro da vida. Eu nunca falei desse tema aqui, mas ele é importantíssimo e eu convido você para abrir o seu coração. Coloca a arte aí de novo. Olha só, o livro da vida. Eu descobri não faz muito tempo que a minha mãe, que morreu com 83 para 84 anos de vida, se casou aqui em Concórdia quando tinha 15 anos de idade. Minha mãe nasceu no Rio Grande do Sul, na região de Lagoa Vermelha, Passo Fundo, naquela região lá mais perto de Lagoa Vermelha na época, e se casou aqui em Concórdia com 15 anos. E eu tive uma ideia de buscar esses documentos, o registro de casamento de minha mãe. E falei com a Ângela para me ajudar e ela conseguiu. Por quê? Agora é tudo digital, né? Mudou. Mas até pouco tempo atrás havia um livro de registro. Inclusive, há um livro de registro de nascimento. Em cada cartório há um banco de dados. Quando uma criança nasce, tem que ser registrada, e lá está o registro de nascimento. Quando se casa, o registro de casamento, e assim por diante. Então isso é muito importante, porque isto fala da pessoa, de quem ela é, da identidade dela, quando nasceu. É importante o dia, a hora, há um registro. Mas a Bíblia fala de um outro livro de registro, que não foi o homem que criou, é o livro de Deus. Esse livro é chamado de o livro da vida. Jesus, ele fez menção deste livro, está em Lucas, capítulo 10, versículo 16. Olha, antes de nós lermos aqui, eu quero dizer para você que esse acontecimento foi quando os 70 discípulos que Jesus havia enviado nas cidades para ir de casa em casa, vamos dizer, se fosse hoje 70 líderes, Jesus mandou de 2 em 2, de casa em vão, cure os doentes, liberte as pessoas, aconselhe, fale do Evangelho, e eles foram com a autoridade que Jesus deu e voltaram muito felizes. E olha o que aconteceu quando eles voltaram, vamos lá, 10:16. Jesus disse: aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Dá um time aqui, dá um time. Note que Jesus falou para eles o seguinte: olha, vocês vão, aqueles que deram ouvido a vocês, estarão ouvindo a mim. Se alguém rejeitar vocês, estará rejeitando a mim. E quem rejeita vocês, rejeita a mim e rejeita aquele que me enviou, rejeita o meu Pai. Então é muito importante você entender o trabalho que os líderes estão fazendo nas células. Por amor, muitos empresários, profissionais liberais, professores, mecânico, construtor, pessoas simples, mulheres, vendedora, pessoal que trabalha na área da saúde, né? Pessoal que leciona, pessoal que trabalha em loja, mulheres empresárias, pessoas que trabalham domésticas, diaristas, enfim, todo mundo
Todas as pessoas, independentemente da posição, daquilo que faz, têm se dedicado, os líderes, os jovens, têm se dedicado a ajudar pessoas, a salvar pessoas, a aconselhar. E quando um líder aconselha, convida para a célula, tenta trazer a pessoa para aqui, para o culto, e quando um líder diz para a pessoa, olha, não vá por esse caminho, e a pessoa rejeita o líder, não está rejeitando o homem. Jesus disse que está rejeitando a mim. Quando uma pessoa não dá ouvidos para o líder de célula, porque não entende que Deus está com ele, e não, esse cara está querendo interferir na minha vida, a pessoa está rejeitando a palavra de Deus. Jesus disse, se a pessoa não ouvir vocês, é porque ela não ouve a mim. Se rejeita vocês, rejeita a mim. Foi isso que Jesus falou. Agora vamos na sequência, na leitura, próximo versículo. Ele respondeu, voltaram os 70, olhe bem, voltaram os 72, felizes, alegres, estão muito felizes. Diz, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade, Jesus disse, para pisarem sobre cobras, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Não, nada vai lhe fazer. Deixa lá, volta. Deixa eu explicar para você isto aqui. Muita gente tem medo de inveja, olho gordo. Tem inveja de mim, olho gordo contra a minha vida, fizeram mal contra mim, fizeram isto, aquela pessoa tem um olho que, pelo amor de Deus, quer me matar, é invejosa. Meu irmão, minha irmã, se você decide servir a Jesus, inveja não pega em você, olho gordo não pega em você, macumba não pega, feitiçaria não pega, porque Jesus disse, eu te dou autoridade, eu te dou poder para você pisar sobre todo o mal, demônios, cobras, serpentes, escorpiões, você está falando disso no mundo espiritual, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano, nada vai atingir você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Siga Jesus e você estará protegido. Eles voltaram felizes, dizendo, até os demônios, eles se sujeitam a nós, em teu nome. Agora olha o próximo versículo. Jesus disse, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos malignos se submetem a vocês. Não fiquem felizes porque demônios obedecem vocês e eles têm que sair. Mas vocês devem ficar felizes porque seus nomes estão escritos nos céus. O nome de vocês está escrito no livro da vida nos céus. Você sabia que há um livro nos céus? Com o nome das pessoas que vão viver eternamente com Deus, chamado o livro da vida. No livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, Moisés fez menção disso. Olha o que está escrito, Êxodo 32, 32 e 33. Moisés falou, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor Deus a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus está dizendo que existe uma possibilidade de uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, ter o nome dela apagada, riscada.
Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Contra você, Jesus falou: porém tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus disse: se você que abandonou o primeiro amor, sabe qual é o primeiro amor? É também Jesus. Jesus é o grande amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando uma pessoa abandona o amor, abandona Jesus, abandona Deus, ela está abandonando o amor. Jesus disse: se lembre de onde você caiu e volte para praticar aquilo que você deve praticar, senão eu vou riscar o teu nome do livro da vida, vou tirar o teu candelabro do lugar. Candelabro, eu não posso entrar nesses detalhes aqui teológicos, mas o que é um candelabro? É aquele negócio assim que tem 7 velas, né? 7 luzes, que significa a plenitude do Espírito Santo, as 7 luzes, dos 7 dons do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. É importante, olha, Apocalipse 3:11, Jesus fala algo interessante: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Numa outra tradução, Jesus diz o seguinte: eis que venho sem demora, guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Numa tradução prática para esta noite é: guarde o teu nome, conserve o teu nome escrito no livro da vida, porque se você não guardar o teu nome, proteger o teu nome, outro vai ocupar o teu lugar. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eu me lembro de uma Olimpíada, e eu acredito que a maioria de vocês se lembram, quando eu esqueço o nome daquele atleta que corria a maratona, aquele magrinho, que venceu muitas corridas. Esse cara aí, olha ali, ó, esse maluco de lá é um ex-padre italiano, ele não era mais padre, e esse é o nosso atleta brasileiro, e ele estava na maratona de 42 quilômetros, e ele estava na frente, ele ia ganhar a medalha de ouro, e ele estava próximo da reta final, ele estava já próximo do final, já tinha corrido mais de 30 quilômetros, e esse maluco sai do meio do povo, e se lança sobre ele, olha lá, e jogou ele no meio do povo, derrubou ele. Imagine só, o povo entrou no meio, tirou o padre de cima dele, ele se levantou, tomou um fôlego e continuou correndo, mas nesse tempo todo outro passou na frente dele, outro ganhou a medalha de ouro, mas ele foi até o final e terminou a maratona como um vencedor. Ele foi lembrado no mundo todo, e é lembrado como alguém que perseverou, alguém que caiu, alguém que se levantou e alguém que chegou no final. E ele foi condecorado por isso, e recebeu muitos prêmios em várias partes do mundo, e muitas entrevistas, porque ele terminou como um vencedor. Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. O vencedor, quando Jesus fala o vencedor, ele quer dizer aquele que vai até o fim. O vencedor é aquele que persevera, aquele que não esmorece, aquele que não volta atrás, aquele que não desiste.
Jesus disse: ao vencedor, ele será vestido com vestes brancas, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Numa outra tradução diz: mas eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E numa outra tradução diz: mas eu o honrarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quantas pessoas que desistem, quantas pessoas que trocam Jesus. Você imagine Judas, que trocou Jesus por 30 moedas de prata. O nome dele foi riscado do livro da vida. E depois ele, sentindo remorso, em vez de sentir arrependimento, ir a Jesus e pedir perdão, ele foi aos sacerdotes, cheio de remorso, e disse: pequei, traindo sangue inocente. E os sacerdotes disseram: isso é contigo, é problema teu. E Judas saiu dali, foi e se enforcou. Não terminou como um vencedor, fracassou, e com certeza teve o seu nome apagado do livro da vida. Quantas pessoas desistem, quantas pessoas voltam atrás, porque aconteceu um problema, aconteceu uma dificuldade. Hoje eu li uma mensagem de um líder da equipe principal do Brasil, que ficou mais de 20 dias, 30 dias, recebendo oxigênio, os médicos tratando muito mal com o Covid, porque era uma vida sedentária, um homem de uma idade já pesadão. E ele disse o seguinte: esse vírus, ele foi consumindo as minhas forças, eu fui definhando, e eu não podia respirar. Eu fiquei noites e noites procurando oxigênio, ar para respirar. Foi como se eu fosse jogado num calabouço. E quando eu achei que eu ia morrer, que eu estava no fundo do poço, num calabouço, que eu achei que havia perdido a batalha, eu percebi que é na prova que os líderes são forjados, que é nas dificuldades que o verdadeiro cristão se torna forte, que a sua fé se torna forte, se ele decidir não desistir. Aí ele lembrou, ele disse: José foi jogado no fundo de um poço, mas ele perseverou e se tornou governador do Egito e abriu celeiros para as nações. Ele diz: Daniel foi lançado na cova dos leões, mas como resultado o rei e a nação se dobrou a Deus e reconheceu que Deus é Deus que faz milagres. Ao vencedor será vestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e eu o honrarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Paulo, o apóstolo Paulo, dá um testemunho de pessoas que colaboravam com ele, dos líderes que trabalhavam ao lado dele, salvando outras pessoas. Filipenses 4:3. Olha o que Paulo falou. Filipenses 4:3. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, de trabalho, de peso, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Quantos aqui lutam ao meu lado pela causa do Evangelho? Então eu tenho uma boa notícia para você, vamos lá. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Os seus nomes estão no livro da vida.
Não há maior tesouro do que ter o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 15, é uma má notícia para alguns. 20:15 do Apocalipse. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mateus 25:41, parte B. Uma má notícia. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno, um dia eu vou explicar para vocês o que a Bíblia fala sobre o inferno. Não pense que é só fogo, não. Existem muitas coisas diferentes, porque existem muitos lugares onde determinadas pessoas vão, outras vão, e outras irão. Mas Jesus diz que o inferno não foi feito para você. O inferno não foi preparado para mim e não foi preparado para você. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas todos aqueles que não seguem a Jesus, que não seguem a Deus, e que decidem seguir o caminho do mal, seguem a Satanás, irão para o lugar dele, irão viver com ele, eternamente condenados. Por isso que a Bíblia diz que se alguém não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Apocalipse 21:27, juízo final. Aqui capítulo 20, versículo 1, versículo 12, juízo final. Olha o que diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Dá um time aí, deixa esse versículo aí. Imagine uma reunião como nunca houve e que jamais haverá, onde todos os mortos, através da história da humanidade, ressuscitarão no juízo final. Não estou falando da igreja, para ouvir aquele que está no trono, todos diante do trono, grandes e pequenos. Não é crianças e adultos, é grandes, estadistas, artistas, milionários, bilionários, cientistas, pessoas de nome e os anônimos, os pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos, os 66 livros da Bíblia, que serão a base do julgamento. Está aqui, ó. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Vou parar aqui. Pode ir lá, vai lá. Ponto. Todos vão comparecer lá. Agora olha o Apocalipse 21:27. Olha o que diz no capítulo 21 de Apocalipse 27, falando daqueles que vão viver com Deus lá no lugar que Deus preparou. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente aqueles
cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por que o livro da vida do Cordeiro? Coloca o versículo aí. Caiam as montanhas sobre nós, os montes, os rochedos, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Coloca aí. Apocalipse. E nos escondam daquele que está sentado sobre aí. Eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Note bem que aqui fala do dia da ira do Cordeiro, que ele está sentado no trono, na cidade santa, no lugar onde quem vai viver eternamente com Deus. É um lugar tão glorioso, tão lindo, é inimaginável. Você jamais poderá descrever esse lugar. Não pense que é aquilo que a Globo apresenta. O reino de Deus é um governo, mas é um lugar tão glorioso, que a Bíblia diz que não entrará nada que contamine, e ninguém que faça algo que é vergonhoso, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro entrarão lá. Olha o que João Batista falou. João Batista estava às margens do Rio Jordão, batizando o povo. O povo vinha da Judeia, Galileia, de toda a região, homens e mulheres, e eram batizados por João Batista no Rio Jordão. E de repente, no dia seguinte, olha o que está escrito ali. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, olhem, ei, olhem, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Sabe por que diz Cordeiro? Porque Cordeiro é aquele que não é um macho formado. Ele é um cordeiro puro, é um cordeirinho. Jesus tem esse título de Cordeiro puro, imaculado, que era usado na época para ser oferecido em sacrifício no altar. Jesus foi o Cordeiro de Deus que se ofereceu na cruz, por mim e por você, para tirar os nossos pecados, para nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia! Ele é o Cordeiro. Só que um dia esse Cordeiro vai estar irado. Ele estará sentado no trono, não mais para salvar, mas para julgar. E muitas pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Muitas pessoas vão dizer que as montanhas e as rochas caíssem sobre nós e nos escondessem da face do Cordeiro, da ira do Cordeiro que está sentado no trono. Eu me lembro de uma história que eu li há alguns anos atrás, de dois jovens. Um resolveu estudar, ele quis fazer direito, o outro resolveu não estudar e só aprontar. Então, o camarada se formou, era um jovem advogado brilhante, e o amigo dele aprontando. Um dia deu um problema grave, ele ia ser preso, e ele foi ao seu amigo advogado e disse: pelo amor de Deus, nós somos amigos de infância, eu queria que você me defendesse. O cara diz: não, claro, eu sou advogado, vou te defender. Trabalhou em cima, montou o processo, usou argumentos, e quando foram para a audiência, o advogado conseguiu defender o seu amigo e ele foi liberado.
No final, saíram do fórum da audiência, o amigo abraçou o advogado e disse: muito obrigado. Ele disse: olha, eu vou te avisar uma coisa, procura consertar a tua vida, porque hoje eu te defendi, eu sou teu advogado, mas eu estou me preparando, estudando, eu quero ser juiz. Então, não apronta mais. Passou 2, 3 meses, o cara aprontou de novo. Procurou o amigo defendeu de novo. Passou 1 ano, aprontou de novo, procurou o amigo defendeu 3 vezes. Até o fim do ano, porque o fim do ano, provavelmente eu não seja só advogado, eu vou me tornar um juiz. Passou um tempo, aprontou de novo, procurou, ele diz: agora eu não posso mais, meu amigo. Agora eu não posso te defender, agora eu vou te julgar. E foi para o julgamento e o cara foi condenado. Ele teve muitas oportunidades para mudar. Ele foi defendido muitas vezes, mas não levou a sério para mudar de vida. E depois terminou seus dias na prisão, porque foi condenado. A justiça caiu sobre ele, pela mão do próprio irmão, do próprio amigo de infância, que defendeu ele tantas vezes e teve que condená-lo. É isto que vai acontecer um dia. Hoje Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Hoje Ele quer escrever o nome daqueles que aceitam Ele no livro da vida. É o livro da vida do Cordeiro. Hoje Jesus perdoa. Hoje Jesus salva. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Talvez você pergunte: pastor, o que é preciso fazer para ter um nome escrito no livro da vida, ser uma pessoa salva eternamente? Não pense que é difícil. Romanos 10, 9. Olha o que diz Romanos 10, 9. Se com a tua boca, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 2 Timóteo 2, 3. Paulo revela aqui o desejo do coração de Deus. 1 Timóteo 2, 3, não 2, 1 Timóteo 2, 3. Isto é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que deseja que todos os homens tenham o seu nome escrito no livro da vida e sejam salvos. Deus quer isto. 2 Pedro 9, 10. Pedro escreveu algo interessante. 2 Pedro 9, 10. 2 Pedro 9, é versículo 4, se não me engano, 9 e 10. 2 Pedro, eu acho que é 4. 9 e 10, onde ele fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Olha o que Pedro escreveu, versículo 3, capítulo 3, capítulo 3. O Senhor não demora para cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O próximo. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Virá como ladrão. Vou parar aqui. O dia do Senhor virá como ladrão. Um ladrão, ele não te avisa quando ele vem para roubar você. O ladrão, ele surpreende.
ele estuda, ele analisa, para pegar a pessoa de surpresa. Assim vai ser o dia que Deus te chamar. Você não sabe se tu vai morrer amanhã, depois, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Por exemplo, essa semana morreu um dos últimos pracinhas do Brasil, que foi para a Segunda Guerra Mundial, viveu 100 anos, nasceu em 1921, morreu em 2021, 100 anos de idade. Um privilégio. Mas uns morrem com 17, com 15, com 18, com 20, com 30, com 40, você não sabe. Jesus disse, o dia do Senhor virá como ladrão. Você não sabe quando Deus vai chamar você. Será que você tem o nome escrito no livro da vida? Para pensar. Você pode ter o teu nome lá no topo, na vitrine, mas se não tiver no livro da vida, vai ser uma decepção total. Você vai ver que tudo é vão, tudo é vaidade. Você verá que tudo passa. Você vai ver que a vida, ela é uma grande aventura, uma grande jornada, que com Deus você pode ser feliz e com Deus você pode ir buscando um caminho sem nunca encontrar. Pastor, quando eu posso ter o nome escrito no livro da vida? Quando? A Bíblia dá a resposta. Eu sou um homem da Bíblia. Por isso que eu gosto que você leia, e eu gosto que você anote, como a irmã está anotando. Muita gente aqui está com um caderno anotando, sabe por quê? Porque se você anota, você não esquece. E você pode lá na tua casa, eu vou conferir se o pastor está falando a verdade. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 6:2. Eu vou finalizar. 2 Coríntios 6:2. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Hoje, agora é o dia que você pode ter o teu nome escrito no livro da vida, se ainda não está. Agora é o dia da salvação. Eu já ouvi pessoas falar assim para mim: pastor, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Mas você nunca vai estar pronto, porque quem te apronta, quem deixa você preparado é Jesus na tua vida. A Heaven onde está? Está na escolinha, né? A Heaven está na escolinha. Ali tem uma mãe com um filho no colo, pequeno. Lá tem uma mãe com um filho no colo. Ali, né? E quando uma criança está no colo, ela está viva. Mas ela não sabe falar, ela não sabe caminhar. Essa semana eu tirei uma foto da Heaven, minha netinha, a primeira vez que ela conseguiu engatinhar, ficar firme, com o joelhinho no chão e as mãos e o corpo para cima. Ela ainda não sabe engatinhar corretamente. Ela se arrasta pelo chão, mas ela vai aprender. Ela não sabe falar, mas ela já quer chamar atenção. Ela faz assim, ó. E daí ri, porque ela chama para a gente brincar com ela. E se alguém ficar perto dela, quer dizer tchau, ela não sabe fazer assim. Ela faz assim, ó. Mas ela está viva. Quando você reconhece Jesus na tua vida, você não está pronto, mas você nasceu. Você pode não saber fazer uma oração, você pode não conhecer nenhum versículo da Bíblia, nada da Bíblia, você não sabe falar com Deus, você não entende muito das coisas espirituais, mas você tem o teu nome escrito no livro da vida. Você nasceu de novo. Você não é perfeito, você tem falhas,
Você não é perfeito, mas o teu nome está no livro da vida. E você está andando com Deus. E à medida que você está andando com Deus, você começa a crescer, você começa a entender, você começa a ter discernimento. E Deus começa a investir. É como uma criança que não sabe caminhar, não sabe falar, mas tem a mãe que cuida, o pai que cuida. Aqui tem o líder que cuida, o pastor que cuida, a líder que cuida. E você vai sendo protegido, cuidado, aconselhado. E você vai sendo alimentado diariamente, e de repente você cresceu. E quando você cresce como cristão, que você cresce como filho de Deus, você começa a influenciar outras pessoas, a testemunhar para outras pessoas. Eu quero que você entenda que andar com Deus não é ser religioso. A pessoa morre religioso e não conhece Deus. Ela morre religiosa e nunca nasceu. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. O teu nome não será escrito no livro da vida. Quando você nasce para Jesus, que o teu nome é escrito no livro da vida, algo de Deus começa a fluir na tua vida. Algo de Deus vem dentro de você. Vem proteção, vem força. Existe, na verdade, em cada cristão, uma proteção. Ela é invisível, mas é real. Pode até ser palpável. O inimigo não lhe toca. Só se você der lugar. Mas a Bíblia diz que o diabo não te toca. Ele não pode mais tocar em você. Porque o mal, ele olha para você que tem o teu nome escrito no livro da vida, e ele sabe que você pertence a Deus. E ele não tem autoridade para tocar em você. Ele não tem poder para tocar em você. Deus cuida de você, cuida da tua família e cuida da tua vida. Eu quero que você tenha essa ideia, que andar com Deus é bom. Você pode ganhar dinheiro, porque o diabo não tem dinheiro para te dar. Pense que o diabo é um miserável, um pobre, um cego, um desgraçado, um miserável, que vai para os quintos dos infernos. Ele não tem dinheiro para te dar. Deus é o dono da prata, é o dono do ouro, e Ele quer ver os seus filhos prósperos e felizes. Deus quer ver você prosperar. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você abençoado. Deus quer ver você abençoado. Eu quero que você entenda isso, que andar com Deus não é ser alienado. Andar com Deus não é viver no mundo da lua. Andar com Deus não é viver fora desta terra e fora deste mundo. Andar com Deus é ser feliz. Andar com Deus é ser próspero. Andar com Deus é ter uma família abençoada, é ter uma mente aberta, uma mente abençoada, é ser feliz, é amar as pessoas, é amar a vida, amar a vida. Amar o que se faz, amar o trabalho, amar as pessoas. Andar com Deus é ter sonhos, é construir algo, é buscar um objetivo, porque Jesus disse: trabalhe até que eu venha. Continue trabalhando, continue no teu negócio, prosperando na tua empresa, gerando emprego. Continue proporcionando para você e para a tua família uma vida feliz, abençoada. Jovens, estudem, se formem, sejam alguém com Deus, porque você nasceu para influenciar, para fazer a diferença, para abençoar. Andar com Deus é isso. Ter o nome escrito no livro da vida é isto, é ser feliz. Agora eu pergunto para você: quantos de vocês querem ter o nome escrito no livro da vida? Hã? Quantos? Vamos aplaudir a Jesus. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso você chegar no final da caminhada, como Paulo disse? Coloca aí, vou finalizar, se coloque de pé. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, eu guardei a minha fé. É 2 Timóteo,
capítulo 4, versículo. Olha o que Paulo falou, gente. Olha o que alguém com nome escrito no livro da vida fala. Ele consegue prever por Deus o momento que Deus vai levar ele. Olha o que ele fala. Porque Jesus disse: ao vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Olha o que Paulo falou: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Guarda a tua fé. Próximo versículo, olha o que ele fala agora. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que estiverem com o seu nome escrito no livro da vida, a todos os que amam e aguardam a sua vinda.